Olá, tudo bem? Eu estava com saudade de chegar aqui e contar história para vocês. Pois então, a história de hoje é uma história da Ruth Rocha e se chama O Reizinho Mandão. Depois nós vamos até conversar sobre essa história. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando atrás for na frente, quando o mar secar, quando o prego for martelo, quando cobre usar chinelo, cantador vai se calar. Essa história que eu vou contar para vocês é uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei. Sabe daqueles reis de história? Pois então, de barba branca, batendo no peito, de capa vermelha, batendo no pé. Como esse rei era rei de história, ele era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo que ele fazia era pensando no povo. Só que este rei morreu, porque ele era muito velhinho, né? E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Só que o príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Acho que vocês também devem ter, sabe? Aqueles que querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo que eles gostam. E quando a gente não quer, eles ficam logo zangados e vão logo dizendo, não brincam mais. E quando as mães deles se aproximam para ver o que aconteceu, eles se atiram no chão, ficam roxinhos, esperneiam. Então as mãezinhas deles acham que eles é que têm razão e que a gente que está maltratando o filhinho delas. Pois é, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta e tão mandão que ele queria mandar em tudo que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas, sim. Olha só uma lei que ele fez. Fica determinantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, me diz uma coisa. Por que é que o reizinho ia mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, me diz, por que é que ele inventa essas tolices? Ninguém sabia. Bom, eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos. Afinal de contas, é para isso que os conselheiros existem, né? Eles explicavam que um rei precisa fazer leis importantes para tornar o povo feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho
Ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos: cala a boca! Aqui eu sou rei! Aqui eu mando! Podia ser ministro, embaixador, professor, tantas vezes ele mandava que até o papagaio dele acabou aprendendo a dizer: cala a boca! Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava: cala a boca! De cá, e o papagaio gritava: cala a boca! De lá. As pessoas, então, elas foram ficando cada vez mais quietas. Sim. E é que todo mundo começou a ficar com medo de levar um pito do rei. E de tanto ficarem caladas, sabe que as pessoas esqueceram como é que se falava? Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém, gente. No começo, ele até gostou, porque ele podia, né, ficar falando horas e horas e horas. Ninguém interrompia ele. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava: cala a boca! O reizinho nem ligava, né? E continuava falando. Mas tudo que a gente faz sozinho, acaba ficando cansativo. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E ele tentava convencer as pessoas a falar com ele. Ele vinha assim como não quer nada, puxava a conversa, perguntava uma coisa, perguntava outra. Só que as pessoas estavam caladas, bem quietinhas, não respondiam nada. E aí ele foi ficando louco da vida. Ele começava a gritar com as pessoas, ele começava a xingar, ele chamava os guardas para prender todo mundo porque não estavam falando com ele. Ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem mais falar, é que não sabiam, elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar nenhum conselho. Eles não sabiam como fazer isso. E o reizinho foi percebendo devagar o que é que ele tinha feito com o povo. Aí, sabe, começou a dar uma coisa assim no coração dele, uma tristeza, uma dor na consciência. Então, ele resolveu achar uma solução para a situação. Ele tentou descobrir alguma coisa para consertar o erro dele. Só que o estrago já estava feito. Aí ele resolveu visitar um reino vizinho onde ele tinha ouvido falar antes que todo mundo calasse a boca, né? Que tinha um sábio lá que sabia resolver problemas do Arco da Velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele lá pro tal do reino? Só sobrou o papagaio. Então, o papagaio não parava de gritar: cala a boca! Cala a boca! Mas pelo menos, né, era uma companhia que ele tinha. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo dele e saiu para a estrada à busca do sábio. Bom, o reino do reizinho era bem grande, então ele até atravessar todo o reino dele demorou um pouquinho chegar até o outro. Ele teve que atravessar tudo naquele silêncio de apertar o coração,
Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era tanta gente cantando, dançando, conversando, tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua. Era aquela festa. Todo mundo vinha conversar com o reizinho, perguntar o que ele estava fazendo ali. Ele gostava, ele ia conversando bem direitinho, sem mandar, calar a boca, sem nada, né? Até que ele achou um lugar onde tinha o quê? O tal do sábio que ele estava procurando. O tal do sábio era um velhinho miudinho, que falava pelos cotovelos. E se fosse antes de ter acontecido, ele logo ia mandar cala a boca. Mas agora o reizinho estava diferente. Ele até pediu desculpas por estar incomodando. Então, o sábio interrompia o rei. Ele nem ligava, ele ficava dando assim umas risadinhas, né? Para agradar o velho. Vocês precisam ver o pito que o velho deu no reizinho. Pois é. Pois é. Vai mandando, cala a boca, não é? Depois aguenta. É isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça. Aguenta, é isso que dá. E o rei não podia fazer nada. Afinal, né? Ele não era rei daquele lugar, nem era daquele lugar, né? E ele, afinal de contas, estava na casa do sábio. De repente, o velho sábio sossegou, sentou junto do reizinho e disse: olha aqui, mocinho, esse negócio aí de ser rei não é assim tão fácil, não. Precisa saber ser rei. Não é assim para só tá aí mandando cá, mandando para lá. Tem que ter juízo, tem que ter sabedoria. As coisas que um rei fazem acontecer outras coisas. Veja só no seu caso. Mandou todo mundo calar a boca. Fez umas leis lá bem bobocas. De certo, com medo de todo mundo reclamar das leis, né? Das bobagens que tu fez, tu mandou calar a boca. Pois todo mundo calou. Não era isso que tu queria? O reizinho baixou a cabeça. Não adiantava ficar emburrado, não. Continuou o velho. E agora você tem que ter um jeito dessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o rei. Senhor, me diga o que eu tenho que fazer, que eu faço. Pois muito bem. O que você tem que fazer é sair lá pelo seu reino, batendo de porta em porta, e tu tem que encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar. Aí ela vai dizer para você o que tu precisa ouvir. E nesse dia o teu reino vai ficar livre desta maldição. Mas aí o rei olhou para o velhinho e disse: mas o que essa criança vai dizer? Isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure a criança que ela vai saber te dizer. Essa vai ensinar você. O reizinho saiu de lá meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, não é
não, bater de porta em porta? Mas que remédio, né? Afinal de contas, era a única esperança dele. E lá se foi o reizinho, com o seu papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, para ver se as pessoas conheciam a tal da criança, né? Que falasse ainda. Mas em todo lugar que o rei chegava, as pessoas ficavam espantadas, né? Com medo dele, né? Balançava a cabeça e diziam para ele que não conheciam a tal da criança, não. E assim foi em todos os lugares. Ninguém conhecia e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia... História é bom por causa disso, né? Tá tudo indo de um jeito assim meio ruim, só que sempre tem a hora que... Até que um dia... Pois é, o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro as pessoas estavam fechando as janelas. Aí ele desconfiou. Bateu na porta. Bateu. Ninguém atendeu. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa. Bateu mais e mais e começou a gritar: não adianta fingir que não tem ninguém. Eu só saio daqui quando vocês abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo. Devagarinho, devagarinho, apareceu uma velha. Por favor, minha senhora, nesta casa, não tem uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. Olhava para dentro assim, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiado com aquela atitude. Então, ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, né, como eu contei para vocês, né, ele era muito mal educado. E aí ele foi entrando na casa dos outros, né? Ele fazia isso sempre sem convite. Lá no fundo da casa, meio no escuro, tinha uma menina magrinha de trança comprida e avental xadrez. Aí o reizinho foi indo na direção da menina, parou perto dela e perguntou, com uma vozinha assim, né, toda macia: então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? Menininha, nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Vamos, anda, anda. Menininha, nada. Mas o reizinho, que estava desconfiado, né, começou a ficar assim, vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa, já, já. A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo aquela voz antiga do rei, arrepiou-se todo e gritou: cala a boca, cala a boca, cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela também ficou vermelhinha,
arregalou os olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se um estalo como se fosse um trovão e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava, gente. Eram vozes, vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto, de longe, fortes, fracas, homens, mulheres, crianças, velhos. Eles cantavam, eles gritavam, eles riam, gargalhavam, canções de roda, de amor, de brincadeira, música de banda, fanfarras, orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos, mas não adiantou nada. O barulho era muito forte e o reizinho, apavorado, saiu correndo pela estrada. Sim, gente, era muito barulho. Pois então, o fim dessa história, o meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo o que pensava sobre ele, que ele fugiu daquele lugar e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o reino para o irmão dele assumir. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou um sapo. E ele anda por aí, pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. E você, príncipe, por favor, não se torne um reizinho mandão, porque senão tu também pode virar um sapo. E essa história acabou. E a gente se encantou. Palmas para a história. Gostaram? Pois então, vamos fazer com que o mundo não seja como esse reino do reizinho mandão, um reino triste, onde só um tem voz, onde só o rei que fala. Vamos fazer um mundo mais feliz. Daqui um pouquinho mais, tem mais histórias por aí. Beijo para vocês. Até outra história.